Será que a China vai derrubar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo? E mais, será que vale a pena investir na China? É justamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final para compreender todos os detalhes e saber se vale a pena investir na China ou não. Se você já é um investidor casca grossa, deixa um dedo like desde já, cara, pra gente fortalecer cada vez mais aqui e a nossa mensagem chegar a mais pessoas. Caso você não seja um investidor casca grossa ainda, é só apertar no botão vermelho, tá? Não paga nada para isso. E aí já ativa a notificação também ali para que você seja notificado de fato quando saírem vídeos novos aqui no canal. E o primeiro ponto que eu separei para vocês aqui é em relação a compreender como que a China se tornou o que ela é hoje, compreender o modelo econômico que ela tem, né? Porque lá em 1970 houveram mudanças econômicas significativas, porque antes desse período a China ela sofreu uma revolução comunista e foi implementado o comunismo tradicional, né, que não funciona em lugar nenhum do mundo, as pessoas começaram a morrer de fome e aí chegou em 1970, olha, a gente precisa começar a ter algumas reformas aqui, tá? Então começaram a haver reformas na abertura internacional do comércio, liberação econômica e estímulo ao investimento estrangeiro, tá? E aí a gente também teve outros pontos aqui em relação ao que se chama de economia de mercado socialista. Então, a gente tem o modelo político socialista, comunista, né, um governo único, porém, na parte econômica, há agora um incentivo à livre iniciativa e também à propriedade privada, que anteriormente, não havia. E é fundamental para que uma economia desenvolva que exista um incentivo à propriedade privada, tá? As pessoas, elas têm um interesse próprio em construir o seu patrimônio próprio e é isso que gera o motor para que as pessoas possam trabalhar e produzir, certo? Outro ponto que a gente tem aqui é em relação ao forte investimento estatal em infraestrutura. Então, como a gente tem uma ditadura, né, é muito mais fácil para que esse governo ele possa implementar medidas em certa direção. E aqui eles acabaram investindo muito nas estradas, ferrovias, os portos, aeroportos, telecomunicação, toda a infraestrutura necessária para que o país pudesse ter uma interligação e estimular a sua economia de forma interna e externa também. Com isso, a gente vai para o nosso quarto ponto, que a China é uma população enorme e como o povo era muito pobre, né, tinha uma mão de obra muito barata. E o que acaba acontecendo com uma mão de obra barata e um povo enorme, várias empresas começaram a migrar as suas fábricas para a China, justamente para economizar com a mão de obra. Ou seja, a China passou a ser um celeiro do mundo para poder exportar diversos tipos de produtos, tá? Com isso, a gente percebe que houve o enriquecimento da população também, né? A China começou a crescer num patamar muito elevado, as pessoas começaram a enriquecer, né? Começaram a ter um poder de compra dentro da própria China e isso fez com que o mercado interno também fosse um motor de crescimento para a própria China. E por último, a gente também tem, como o governo é ditatorial, a previsibilidade das medidas adotadas e a celeridade para colocar em execução o que foi adotado anteriormente, tá? Então acaba sendo um ponto positivo aqui, né? Se a gente olha para uma democracia, né? A democracia que a gente tem aqui, ora a gente tem 4 anos de um governo X, aí o candidato oposto vai lá e vence a eleição, muda todo o planejamento, né? E para um crescimento, por exemplo, a gente olha para a nossa pessoa física aqui, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo para que as coisas aconteçam, né? Os nossos projetos pessoais e tudo mais. A mesma coisa com o país, né? Então, quando há uma ditadura, é traçado um plano aqui e o plano é colocado em prática para 20, 30, 40, 50 anos. E ele não muda, ele vai seguindo aquele plano ali. E numa democracia a gente tem a troca de governos a cada 4 anos e isso acaba mudando muito, né? Então não existe um norte fixo. Então acaba sendo um ponto positivo aqui e tem os seus pontos negativos também, obviamente, que a gente vai destacar mais à frente, tá? Agora eu quero trazer para vocês o seguinte, o crescimento do PIB da China, né? Então se a gente dá uma olhada aqui no Banco Mundial, né, a gente percebe que antes da década de 70 a China tinha um crescimento do PIB péssimo, né? Menos 27,3% em 1961,
menos 5,6% em 62 e assim por diante, né? Lá em 70 a gente começa a ter uma melhora significativa, né? Então lá em 69, 16,9%. É claro que aqui a gente teve um período ainda de queda, então quando a gente tem uma queda, o período que a gente tem um retorno expressivo acaba sendo muito mais expressivo do que deveria, né? Então a gente percebe que lá em 70 a gente começa a ter uma estabilizada e começa a crescer a economia a partir ali de 77. Começa uma taxa mais elevada, 7,6% ao ano de crescimento, 78, 11,3%, em alguns períodos 15,2%, tá? E aí começou uma taxa de crescimento praticamente de 2 casas ao ano. E isso é um crescimento muito forte, muito acelerado, o que fez com que a China migrasse em algumas décadas para um patamar muito acima dos seus pares da época, tá? E com isso, a gente vai agora para as maiores economias do mundo, para que a gente possa perceber o quanto a China está próxima dos Estados Unidos. Então a economia dos Estados Unidos aqui atualmente é de 26,9 trilhões de dólares e a China tem uma economia de 19,4 trilhões de dólares. Pô, Felipe, onde é que está o Brasil aí nessa parada? O Brasil está aqui, cara. Também não é pequeno não, hein? 2,1 trilhões de dólares, tá? Então o Brasil tá bem aqui, tá? Depois você pode pausar o vídeo, dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, vou até aumentar para você aqui, ó. Vou aumentar para você conseguir ver bem, tá? Ó, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aqui nas economias, tá? E depois segue o vídeo, beleza? Vamos lá então, agora a gente vai para o nosso quarto ponto, que é em relação à projeção do crescimento, né? Pô, a China tendo um crescimento absurdo, teve um crescimento absurdo ao longo do tempo, ali uma média de 9% ao ano, né? Então a gente pode fazer algumas projeções. Os Estados Unidos ele já não cresce a um patamar tão elevado assim, tá? Em média aí 2% ao ano os Estados Unidos têm crescido, tá? Então, se a China for capaz de manter um crescimento de 9% ao ano, em quanto tempo ela vai alcançar os Estados Unidos, tá? Então aqui a gente percebe que se ela mantivesse 9% de crescimento ao ano, em 2028 ela já atingiria o mesmo patamar dos Estados Unidos em tamanho, tá? Agora, provavelmente ela não vai manter esse patamar aqui, tá? Então, vamos fazer uma projeção aqui de 4% para a China e 2% para os Estados Unidos. Quando que a China vai chegar aos Estados Unidos, né? Por volta de 2040 agora, tá? Caso o crescimento da China seja na faixa de 4% ao ano. Agora, será que ela vai crescer 4% ao ano, dado o que a gente tem atualmente? Será que os Estados Unidos também não pode crescer uma taxa maior que acaba disparando mais à frente da China também? Então, existem vários fatores que acabam sendo relevantes aqui nessa projeção, né? Então, é uma projeção simples só para você ter uma ideia, só que vários fatores acabam impactando aqui. Certo? E aí o que a gente pode ter agora é em relação aos desafios atuais da China, tá? Porque o que acabou trazendo a China até o presente patamar, beleza, funcionou. Agora, será que esses mesmos fatores serão os mesmos que irão levar a China para outro patamar? É o que a gente precisa compreender, tá? Então, primeiro ponto, os drivers de crescimento do passado não serão os mesmos do futuro, tá? Então, por exemplo, o setor imobiliário foi um driver muito importante. A China investiu muito nesse setor, deu muitos incentivos para as empresas ali, estimulou de fato, né? Só que o jogo está mudando, né? A infraestrutura, a China não tinha nenhuma infraestrutura. Então, a partir do momento que você começa a investir em infraestrutura, começa a montar os prédios e tudo mais, né? Há um crescimento de fato. Agora, não tem mais que construir aeroportos, já estão construídos, já tem aeroporto pra caramba, já tem estrada pra caramba, já tem porto pra caramba, já a infraestrutura de modo geral já está instalada. Não há mais o que colocar tanto no setor imobiliário essa carga de crescimento. E a gente percebe que a gente já teve um problema lá em 2021 com a Evergrande, né? Então, que é uma gigante da China, e a gente tem outra agora passando por dificuldade, que é a Country Garden, tá? Country Garden, que a China, a gente tem aqui a matéria do Estadão, né? Vou mostrar aqui para vocês. O mercado imobiliário espera, a gigante da China do mercado imobiliário espera prejuízo de até 7,6 bilhões no primeiro semestre. Ou seja, essa companhia aqui é uma das que tinha a melhor conta, né? As melhores contas ali. Pô, essa empresa aqui ela é bem estruturada. Então é uma das últimas, das maiores que sobraram aqui. E ela já está sinalizando, ó, tô com problema financeiro aqui, provavelmente vou dar um default, que é o calote na dívida, né? Então a gente percebe que
o cenário na parte de imobiliária da China, que é um driver importante, está bem abalado, tá? Então isso é fundamental que a gente compreenda, porque a gente olha a performance passada da China e tenta entender e projetar isso para o futuro, só que provavelmente não vai acontecer mais o que acabou acontecendo no passado e a China vai ter uma taxa de crescimento muito menor do que houve no passado, caso eles não tenham alguma outra forma de estimular um crescimento específico tão expressivo como o anterior, tá? Outro fator que é necessário levar em consideração aqui, alto endividamento. Então, como que a China conseguiu crescer tanto? Através de endividamento, né? Então, a empresa captou recursos para poder estimular cada vez mais. Então, a gente percebe que a dívida da China atinge nível recorde de 295% do PIB. É a maior relação dívida-PIB desde 1995. Então, captar mais recursos e ficar se endividando já não é uma opção tão viável assim. Depois, lá na frente, a bomba pode estourar e o negócio pode ser feio pra caramba. Então, acaba sendo muito mais perigoso continuar essa expansão através de dívida, de endividamento, tá? E também o endividamento, ele precisa trazer um retorno. Então, antes a China tinha um crescimento expressivo porque não havia infraestrutura. Então, o endividamento era colocado em prática também aquelas obras, e essas obras elas tinham uma taxa de retorno alta também. Agora é necessário colocar o capital de tal modo que o retorno seja tão atrativo quanto, tá? Então fica um cenário muito mais difícil de alocar capital em uma China agora muito mais desenvolvida, tá? Outro fator que a gente precisa levar em consideração é em relação agora o que a gente percebe, que é o desinvestimento estrangeiro, né? Então, os investidores estrangeiros, né? Eles percebem as tensões geopolíticas que acabam abalando ali as estruturas de investimento, né? Medo das regulações cada vez mais rígidas que a China tem implementado. A China também tem atrasado dados macroeconômicos, que acaba assustando bastante o investidor. E também existe também um medo, né, de uma possível deflação aos moldes que acabou acontecendo no Japão, tá? Então, lá no Japão, houve uma bolha imobiliária, que é justamente o problema que a China está passando agora. E com essa bolha imobiliária lá no Japão, a gente teve uma contaminação de modo generalizado da economia, né? E com essa bolha estoura, a gente tem uma deflação, tá? E a deflação, para quem não sabe, é o contrário de inflação. Então, a inflação a gente está vendo o aumento dos preços. A deflação é o contrário, a gente está vendo uma queda nos preços. Então, houve uma bolha imobiliária, estourou a bolha, né? Os preços dos imóveis estavam muito inflados. Chegou um momento que a bolha estourou, os preços de imóveis começaram a cair, isso acabou contaminando a economia de modo geral, o preço da economia dos produtos, insumos da economia começaram a cair e isso acaba gerando um ciclo vicioso muito ruim, tá? Porque, como que é ruim, né? O preço está caindo, isso é maravilhoso. Não, pelo contrário, cara, porque acaba que acontecendo é o seguinte, imagina que você pode comprar sei lá, o que tu quer comprar aí, cara? Tu quer comprar uma TV? A TV custa R$3.000. Só que a gente está no cenário de deflação. Se tu esperar 3 meses, essa TV pode estar por 2.800, cara, 2.700. Então tu vai segurar. Mas se está caindo ainda, não, vou esperar um pouco mais porque vai cair para 2.500, vai cair para R$2.000. Então a economia acaba desacelerando de uma forma muito absurda. Então começa a ter desemprego e tudo mais, tá? Então a deflação não é nada interessante para a economia. E o povo, né, de modo geral, não vai querer consumir somente para poder fazer o benefício à economia, né? As pessoas pensam de forma egoísta, né? As pessoas querem comprar mais barato em um cenário de deflação, tá? Então é justamente isso que acaba acontecendo e é um dos medos que se tem aí em relação ao que pode acontecer com a China, tá? Então se ela entra num ciclo como esse, essa taxa de crescimento já mudaria bastante, tá? Então não é que isso vai acontecer de fato, mas é algo que precisa estar no nosso radar como investidores, certo? Agora a gente vai para o nosso 6º ponto, mas antes disso eu quero saber o seguinte, cara, tá curtindo o vídeo aqui até agora? Se você tá aqui até agora, provavelmente tá gostando, então deixa um dedo no like aí para eu saber que tá te ajudando de alguma forma e também comenta aqui, sou investidor casca grossa, tá? Sou ICG, para eu saber quem que é casca grossa da pesada e tá aqui até agora compreendendo todo o conteúdo que está sendo passado. E agora a gente vai para a pergunta de ouro, né? Vale a pena investir na China? Primeiro eu quero saber a tua opinião. Vale investir na China? Você investiria na China? Comenta aí embaixo também, cara. Eu investiria na China, acho que é uma boa, ela pode crescer, apesar desse momento ali mais conturbado, eu acredito ainda no potencial dela de passar os Estados Unidos.
Ou não gosto da China porque é um governo autoritário que pode tomar medidas ali a estatizar uma companhia de uma hora para outra, né? Sempre tem uma célula do governo em todas as companhias ali, não gosto disso, né? Acho perigoso. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, tá? Eu estou mais pro segundo ponto, tá? Eu não curto muito. A China pode ter um crescimento específico, mas eu prefiro deixar o meu dinheiro em economias que são democracias, tá? Acaba sendo muito mais seguro para os nossos investimentos. E a gente tem excelentes oportunidades nos Estados Unidos, tá? E através dos Estados Unidos a gente tem acesso aos mercados globais também, que a gente tem muitas oportunidades, tanto nos Estados Unidos, no mercado europeu, tá? No asiático também. Então, não há necessidade de se expor a um risco tão alto, tá? De ter uma alocação em China. Se você quiser ter, você pode determinar uma porcentagem do teu patrimônio ali, 5%, 10%, aí você aloca ali sabendo que há um risco maior, tá? Mas no meu caso eu prefiro não investir. E agora é o seguinte, cara, tem algumas missões para ti. A primeira delas é vir aqui embaixo no meu Instagram, vai lá no meu Instagram depois, tá? Manda um soquinho para eu saber que tu veio daqui do YouTube. Eu abro caixinha de perguntas lá todos os dias para a gente trocar uma ideia. Aqui embaixo, na descrição ali, no comentário fixado, tem um grupo para a gente trocar ideia sobre investimentos. Lá a gente também posta várias informações relevantes para vocês. Então entra no grupo lá para ficar a par de tudo que está acontecendo no mercado também. E agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que vai gostar. Um deles é recomendado pelo YouTube e o outro eu acredito que vai gostar. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.